Fala pessoal, tudo jóia? Começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast aqui pelas plataformas do YouTube, do Rápido no Ar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. A gente vai bater um papo sobre cuidados com a saúde também. A gente recebe aqui nos estúdios a Priscila Bortoloso, ela que é diretora do laboratório Caprilab, que está na cidade há 3 meses, mas que iniciou as atividades há 7 anos. Ela vai contar um pouco da história do laboratório, que tem cada vez mais agregado pessoas devido ao trabalho realizado e também devido a um preço justo e acessível para as pessoas. Realização de exames no Caprilab você encontra por valores realmente que são bastante atrativos e acessíveis para todo mundo. Não é isso, Priscila? Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios para bater um papo com a gente, contar um pouco como começou o laboratório. Começou na cidade de Santa Bárbara do Oeste, não é isso? Isso Depois mesmo. foi para Americana, há 3 meses chegou a Limeira. Como que surgiu? A tua formação é de biomédica? Biomédica, isso. Biomédica. Só fala um Isso. pouquinho mais próximo no microfone. Isso. Você tem formação de biomédica. Em Isso. 2017 começou o laboratório? 2016. 16? Isso. Como que surgiu a ideia de você abrir o Caprilab em Santa Bárbara do Oeste? Eu sou formada em biomedicina desde 2004, trabalhei em vários laboratórios e fui adquirindo experiência ao longo desses anos, né? Eu tenho um sócio que também é biomédico, o nome dele é Carlos Ribeiro, que também formado em 2004 e também trabalhava em laboratório. E a gente trabalhava junto e veio a ideia da gente abrir o nosso próprio laboratório. Então, esse laboratório, a gente pesquisou várias cidades para estar abrindo o laboratório e a gente achou a necessidade de Santa Bárbara, por Santa Bárbara não ter laboratório com setor técnico. Eles tinham um laboratório, né, já existia, mas era só posto de coleta. Então, um exame urgente não tinha. Então, veio o laboratório Caprilab. Então, a gente iniciou nossas atividades em janeiro de 2017. O laboratório nasceu em outubro de 2016, com o início das atividades em janeiro de 2017. E depois, em 2019, a gente ampliou, abriu uma outra unidade em Americana, né? Então, tinha vários clientes que vinham de Americana até de Nova Odessa para Santa Bárbara, então a gente sentiu essa necessidade de ter uma unidade em Americana. Da mesma forma aconteceu com Limeira. Nós estávamos recebendo muitos clientes de Limeira indo para Santa Bárbara ou para Americana fazer seus exames, porque o laboratório tem um preço bem acessível, lógico, sem perder qualidade. Então, a gente fez uma análise e a gente viu que realmente o nosso preço na cidade é o melhor. E a gente veio, então, com uma unidade aqui na Antônio Meto, na cidade de Limeira. Hoje, que tipo de exames o laboratório Caprilab oferece, né? A pessoa encontra ali um laboratório completo para a realização dos exames. E o bacana disso é essa questão do preço acessível, né? Que é um preço justo, que é um preço que cabe no bolso. Mas hoje, quem procura o Caprilab ou quem está assistindo que fala, olha, de repente eu preciso fazer um check-up, eu preciso descobrir o sexo do bebê. Hoje é um laboratório completo que oferta praticamente quase todos os exames. Isso, a gente oferece todos os tipos de exames, desde check-up feminino, masculino, de idoso, de criança. Então, se a pessoa passa no médico, qualquer pedido médico, envie para nós pelo WhatsApp, a gente faz um orçamento, a gente garante o melhor preço. A gente faz também um exame que é muito procurado, para saber o sexo do bebê, a sexagem fetal. A gente realiza esse exame, fazemos também teste de DNA, já pegando o contexto aí da sexagem fetal, a gente faz também teste de DNA. O pessoal procura bastante teste de DNA? Sim, procura. E o que as pessoas não sabem é que o preço do teste de DNA é muito acessível. Não precisa demorar na justiça
por anos esperando, o preço é acessível, é o valor. Embora seja acessível, a gente ainda parcela. Então, quem quiser, não precisa ficar na dúvida. Dá para fazer um teste particular, porque o exame tem um preço muito legal. E a questão do exame, falando o teste de DNA mesmo, o grau ali de exatidão dele é praticamente Ele chega a 99, 99,99999%. para não dizer que é 100%. Exatamente. Então, é bem confiável, dá para fazer o teste por sangue ou pela saliva. Então, se é um recém-nascido, se é um bebezinho, para não furar, né, não ter dor, a gente faz das células bucais. Ele é bem confiável, tanto quanto do sangue. O que a gente não faz no laboratório é de cabelo, esse tipo de material que a pessoa não esteja no laboratório para doar. Então, tem todo o processo, tem que estar todo mundo, todos os envolvidos no laboratório para fazer a coleta, tudo Mas se a assinado. pessoa tiver no laboratório, o de cabelo faz normalmente. Não, o de cabelo não faz. Ah, entendi. Não faz. A gente faz o na saliva, né? Que é o de células bucais, totalmente indolor. É só uma escovinha que passa na bochecha da criança, na gengiva. E daí, dos adultos, a gente faz a coleta de sangue. E a gente realiza também o exame toxicológico para renovação da habilitação e para as empresas, para o CAGED. A questão do... claro que a gente vai abordar mais assuntos, mas só falando um pouco dessa questão do DNA, porque ficou muito popular início dos anos 2000 ali, né? O Sim. teste de DNA do programa do Ratinho. Exatamente. Era aquela coisa que as pessoas iam lá e quem é o pai, você não é o pai e tal. Mas teve uma evolução bastante significativa e isso afetou diretamente uma redução do preço do teste. Sim, porque antigamente, né, um teste de DNA aí chegava a quase R$2.000. Ah, sim. Quase até R$2.000 ou até mais. Exatamente. E nós estamos falando de 20 anos atrás. Sim. Né? R$2.000 há 20 anos atrás tinha um poder de compra muito maior do que R$2.000 nos dias de hoje. Atualmente, o valor do teste ele não chega a 20% do que era antigamente. Na verdade, vamos basear no salário mínimo, né? Ele é em torno de 25% a 30% do salário mínimo. Então, assim, é bem acessível. É bem acessível mesmo. Então, assim, praticamente, se a gente for comparar, hoje um teste de DNA, ele gira em torno quase de 10% do que ele custava anteriormente. Exatamente. Quase, né? Assim, a gente não vai ficar falando preços, mas só para que o pessoal porque possa... depende também, Lucas, dos casos, né? Porque quer fazer teste de DNA, por exemplo, mas o suposto pai já é falecido. Então, daí vai fazer da suposta avó, dos supostos tios. Então, cada caso, daí ele gira em um valor. Mas a gente, vamos dizer assim, o básico, que é o suposto pai, né? A mãe da criança e a criança, ou até adulto, né? A gente fala como criança, mas também pode ser adulto. É um valor muito acessível. Não precisa. Tem gente aí que fica na fila esperando judicialmente por mais de 2 anos, né? Fica aí sem receber pensão, o dinheiro da pensão pagaria o teste, por exemplo. E no caso, para quem tiver o interesse, ainda tem a questão da facilidade de pagamento. Vocês conseguem a gente parcela no cartão de crédito. Valor. Exatamente. E o resultado é rápido. Quanto tempo demora? Em torno de 10 a 15 dias úteis. 10 a 15 dias? Isso. Sigiloso, completamente sigiloso e com um resultado garantido, eficaz. Agora, Priscila, é evidente que, graças a Deus, né, a pior fase da Covid já passou, mas vocês vivenciaram isso muito de perto, né? A demanda aumentou de uma forma assustadora. Sim. E vocês já estavam com um laboratório.
E quase praticamente nessa época também startaram em Americana. Foi uma, eu acredito, deve ter sido uma loucura para vocês também essa questão, a procura de testes na época da Covid. Como que foi gerenciar tudo isso? O laboratório Caprilab, Lucas, foi um dos únicos laboratórios da região que teve teste o período todo da pandemia. Então, todos os dias a gente realizava uma quantidade muito grande de testes de Covid. Inclusive, muitos clientes daqui de Limeira iam para Santa Bárbara, iam para Americana para fazer. Nós recebemos clientes de Piracicaba, de Campinas, Sumaré, porque realmente não tinha testes nos laboratórios. O boom mesmo foi em janeiro do ano passado, né, onde teve uma escassez muito grande de kit, e o laboratório Caprilab, junto com os fornecedores, a gente conseguiu manter nosso atendimento e a gente não parou nenhum momento. Hoje a gente ainda, lógico, realiza o teste de Covid, então se a pessoa está com alguns sintomas gripais, precisa do teste, a gente realiza, coleta o dia todo, resultado super rápido. E para quem vai viajar e precisa de teste de Covid para viajar, a gente realiza também. O momento mais crítico foi o início de 2022 ali. Foi em janeiro. Foi um dos final de dezembro, picos, né? Começo de janeiro até metade de fevereiro. Foi onde a gente percebeu que ali realmente foi o pico que eles comentavam lá atrás, que esse pico viria e realmente foi Mas não chegou grande. A faltar teste a ponto de... Chegou, não tinha. Não tinha. Não tinha. De Americana e Santa Bárbara, o Caprilab era o único laboratório que tinha teste. Ah, não. Vocês não tiveram ausência de testes? Não. Nós não ficamos sem testes nenhum dia. Uhum. Nós atendemos toda a nossa demanda e nós tínhamos um estoque muito grande e nossos fornecedores não pararam de nos entregar. Porque o que aconteceu era que nas distribuidoras tinham esse kit, mas eu não sei qual era o problema, que não poderia liberar para ser despachado. Então, esses kits ficavam todos parados, a gente queria comprar e ninguém tinha para vender. Uhum. Como nós tínhamos uma quantidade grande em estoque, a gente conseguiu manter esse atendimento. Atendemos muita empresa, inclusive o laboratório Caprilab atende diversas empresas daqui da região, não só de Santa Bárbara, Americana, Limeira. Nós atendemos empresas da região toda, Piracicaba, Campinas, empresas grandes, tanto nos testes de Covid, exames ambulatoriais, exame toxicológico para motorista, que eu comentei que a gente faz o CAGED. Uhum. Então, o nosso público, o público do Caprilab, não é apenas o cliente de porta. A gente atende muitas empresas e medicina ocupacional. Diariamente, a gente atende as medicinas ocupacionais. Agora, Priscila, eu acredito que para você, à frente do laboratório, claro que você também tem um sócio, mas a ideologia ela é bem similar, para não dizer a mesma, evidentemente, porque a cabeça de um sócio e de outro tem que... está ali convergendo para conseguir, evidentemente, executar os trabalhos. Mas eu acredito que deve ser bastante gratificante para você e para o teu sócio conseguir entregar um serviço bacana, um serviço de qualidade e atender a população, porque tem... óbvio que a gente não vai citar nomes aqui, mas tem situações que, se a gente colocar para uma parte da população, que é hoje quase que a maioria, alguns exames, da forma que são comercializados, é quase que impraticável no particular. Sim. E vocês vieram meio que para quebrar isso, para falar, olha, existe sim a questão empresarial, né? Porque evidentemente vocês pagam impostos, sim, e não são poucos. Não. Vocês têm demanda com mão de obra, com profissional qualificado. Exatamente. Mas equilibrar para falar, olha, eu preciso executar um serviço, eu preciso ter um lucro, mas eu também não preciso sangrar o meu cliente. Exatamente. Né?
às vezes, um cliente apresenta para nós a diferença de um orçamento. E eles nos questionam, mas por que essa diferença? É o que eu falo para ele. Eu garanto a qualidade do nosso teste e cada um ganha e coloca em cima do seu exame o valor que quer. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Nós trabalhamos com um laboratório de apoio, então, os exames que o laboratório não faz, nós fazemos muito, mas um ou outro que o laboratório não faz, como outros laboratórios, a gente tem um laboratório de apoio, que é incomum de todos os outros. Existe hoje praticamente 5 laboratórios de apoio, que é o mesmo que outros laboratórios trabalham. Então, o seu exame, se você coletar comigo e eu enviar para um apoio, eu vou enviar o mesmo para o mesmo apoio que o outro laboratório enviaria. A única diferença é o preço. Exatamente, que é o que eu falo. Depende muito de quanto que você quer agregar em cima do teu exame. E o laboratório Caprilab, ele vem com esse preço popular. Hoje existem muitas clínicas de atendimento popular, mas nós começamos com isso lá atrás. Então, já pensando nisso, um check-up feminino, um check-up masculino, chega em torno de R$100. Então, assim, é um valor muito acessível. Esse valor ainda pode ser parcelado. Então, quem hoje precisa cuidar da saúde, às vezes fica tempo em fila de SUS, tudo esperando por um exame que às vezes é um preço muito acessível. E ainda ele pode parcelar aquilo, né? Pode. Então, R$100, eu digo assim, um check-up completo. Né? Lógico que vai depender da idade, ou se está com pedido médico. Eu digo assim, o básico, tá? Agora, às vezes, passa no médico e o médico solicita 1, 2 exames. Ele fica acordando de manhã, tentando pegar senha em fila, fica no SUS por muito tempo e com um preço bem acessível. Às vezes, o que ele vai gastar com Uber é o preço do exame. Então, é isso que a gente precisa e o Caprilab quer divulgar para a população, que ela consegue fazer um exame, não precisa demorar, às vezes a pessoa tem urgência e fica esperando para ter agendamento e depois espera para ser liberado esse exame. O Laboratório Caprilab veio com isso, menor preço e agilidade. Tem exames que a gente coleta e fica pronto no mesmo dia da coleta. O mais demorado, em torno de 5 dias. Então, em uma semana, no máximo, você vai ter seu exame para fazer um retorno. Agora, é uma empresa que tem crescido, né? Sim. Porque a gente... eu acho que qualquer negócio você observa pelos frutos, né? É impossível você avaliar alguma coisa sem você ver o que está sendo plantado e como isso está sendo feito. A gente está falando de uma empresa que começou em 2016. Não é uma empresa de uma geração passada, não é uma empresa com mais de 30, 40 anos. Não, mas a gente começa a ver os frutos, porque em 7 anos já consolidou Santa Bárbara, consolidou Americana, abriu Limeira e agora tem um desafio também de consolidar aqui na cidade de Limeira. Exatamente. Um dos desafios que vocês enfrentam, talvez, é justamente isso, de falar, olha, a gente mantém a excelência da qualidade, a prova está aqui, mas a gente tem um preço acessível. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas se é muito barato, vocês talvez enfrentam Sim. esse desafio e só depois que a pessoa talvez vá, faça o exame, veja, aí talvez o boca a boca ajude até mais. Eu falo que a melhor propaganda é o boca a boca. Porque esse talvez seja o teu Exatamente. maior desafio, Priscila. O cliente vir, conhecer o nosso trabalho, levar o seu laudo para o médico e o médico ficar satisfeito. Satisfeito no sentido de que os resultados estão realmente de acordo com a clínica do paciente. E o que a gente viu muito isso acontecer em Santa Bárbara, em Americana, é que os próprios médicos começaram a indicar o laboratório Caprilab. E, inclusive, nós temos hoje clientes médicos, que eles possuem convênio médico, mas eles optam em fazer conosco, pagando no particular. Mas por quê? Por causa da agilidade, por causa do preço acessível e pela qualidade. Então, isso é muito bom. Foi coisas que a gente conseguiu implantar em Santa Bárbara, em Americana, e a gente está trazendo isso para Limeira. Então, o que a gente precisa, na verdade?
é que conheçam o nosso trabalho. A partir do momento que conhecerem, eu tenho certeza que já viraram clientes. Qual foi o maior desafio que você e o teus... Qual que é o nome do sócio? Carlos. Que o Carlos... qual foi o maior desafio que você e o Carlos enfrentaram quando vocês abriram o próprio negócio? Aí vamos falar um pouquinho sobre a questão empreendedora, a veia empreendedora do Carlos e da Priscila. Por quê? Porque quando você trabalha, que nem assim, já tem uma larga experiência no setor, né? Já trabalhou em diversos laboratórios, já agregaram conhecimento, mas quando você vai para a linha de frente, muda um pouco o cenário, né? Porque você não tem nenhum respaldo. Quando eu falo respaldo, é assim, quando você trabalha para um laboratório, ou trabalha para uma emissora de TV, o que quer que seja, você tem um respaldo ali da emissora ou do laboratório. É um CNPJ que está meio que blindando e não é você que está na linha de frente. Como foi essa transição e esse desafio? Foi um desafio bem grande. Ainda quando a gente foi abrir, né, o laboratório, a gente tá toda a documentação em dia, vigilância sanitária e tal. E eu conheço o pessoal da vigilância, né, de Santa Bárbara, em específico, que eu estou falando. Eles falaram para mim: você é louca! Nossa, olha os laboratórios que já existem, tá? Há mais de 45 anos aqui, você vai começar, tal. Falei: não, a gente vai, vamos começar, né? Então, assim, foi um desafio bem grande. E hoje, né, passado 7 anos, hoje que eu me pergunto, né, se em algum momento lá atrás eu pensei: nossa, e se não der certo? E eu te falo que eu fui pensar nisso agora. Em nenhum momento eu pensei nisso, que não daria certo. Em nenhum momento. Eu tinha certeza que iria dar certo. A convicção é algo bem legal, né? A convicção, por quê? Porque a gente correu muito atrás. Não foi que a gente abriu o laboratório e a gente ficou sentado esperando que tudo acontecesse, não. E não foi nenhuma aventura, assim, vocês tinham o conhecimento prático, né? E sabiam também como funcionava o próprio negócio, né? Exatamente. Porque trabalhou quanto tempo em laboratório você? Eu estou em laboratório desde 2003. 2003, então a gente está falando de 20 anos 20 anos, esse ano completa 20 anos. Então você já trabalhava em laboratório há 13, 14 anos. Então não foi recém-formada que decidiu abrir um laboratório, tipo uma aventura. Então, e a gente precisava, tem família, o Carlos também, nós não somos casados, ele tem a família dele, eu tenho a minha. Sim. E é o que eu falo, a gente não tinha essa opção, e se não der certo? Né? A gente, realmente, todo mundo precisa trabalhar, e a gente precisava fazer dar certo, porque a gente sabia do serviço que a gente poderia prestar, da qualidade dele, e isso que é muito legal, Lucas, por mais que a gente cresceu, isso a gente não perdeu, porque eu faço mais a parte financeira, administrativa, comercial, e o Carlos fica dentro do setor técnico. Então, tudo que acontece dentro do setor técnico passa por ele. Isso não deixou de acontecer, por mais que a gente cresceu, isso não deixou de acontecer, e isso eu acho muito bom, porque nós dois estamos à frente de tudo e a par de tudo que está acontecendo. Isso é bem legal. Então, que nem eu falei para você, a gente trabalha bastante com medicina ocupacional, com empresas. Se eles têm alguma dúvida em exames, eles não vão ligar lá e falar com uma recepcionista ou com uma pessoa do setor técnico. Não, eles vão falar com o biomédico responsável, que é o proprietário do laboratório. Isso tem um peso, uma diferença bem grande. Muito diferente, porque a confiabilidade que a gente passa e a garantia da qualidade, em você falar o exame que você fez, é muito melhor. Então, assim, é um grande diferencial o Caprilab por esse motivo. Se tiver alguma coisa de visita, qualquer problema, o pessoal me procura nessa parte, mas o que é técnico, eles conseguem ligar e falar diretamente. Os nossos clientes têm o WhatsApp, meu e do Carlos. Então, assim, não é uma comunicação, vai falar com uma secretária, vai demorar para ter esse retorno. Ou vai ficar falando com um robô, né? Exatamente. Que hoje é tão comum esse lado que parece que quando você está conversando falando mesmo, ou uma ligação, ou nem que seja uma mensagem,
mas você percebe que tem uma outra pessoa do outro lado, parece que tem não sei nem se é questão de afeto, mas o atendimento é diferente. É Porque hoje é diferenciado. tão comum essa questão de robô que se aperta, ele joga as opções e tal. Dependendo da Exatamente. situação, da demanda da empresa, talvez para a empresa é maravilhoso. Sim, ou Mas até para atenda, né? Depende a mas situação. para quem está, talvez que nem uma questão de um exame, pô, querer falar com um robô ali é péssimo, né? Então, ter Exatamente. esse lado humano deve ser algo bem importante para o usuário e para o cliente. E para vocês, eu acredito, aí eu já te faço uma pergunta, que deve ser bastante gratificante também, Priscila, quando a pessoa talvez estava esperando algum tempo e não conseguia realizar esse exame e descobre essa possibilidade de realizar um exame particular com preço acessível, que pode ser até facilitado, realiza isso. Você já deve ter presenciado isso em Santa Bárbara, em Sim. Americana e está começando a presenciar em Limeira também, que às vezes as pessoas se alegram em saber que ela consegue arcar com o custo de um exame e ela tem agilidade e recebe esse exame. Você já Sim. viu a pessoa contente, a pessoa sair dali sorridente, a pessoa sair dali até surpresa com tudo isso? Com Isso deve ser um certeza. pagamento a mais para vocês, Não, né? isso é ótimo mesmo. E o que é melhor ainda, ele sai satisfeito e leva isso para outras pessoas, para os amigos, para E vai familiares. propagando isso, né? Exatamente. Então, é isso que eu falo. O SUS hoje ele está muito sobrecarregado, né? Muitas pessoas, até depois da pandemia, perdeu o convênio médico e Essa é está uma migrando para o realidade. SUS. Então, um exame, por exemplo, de uma rotina, controle de uma glicemia, de um colesterol, você tem que esperar por muito tempo. Você não sabe se a dosagem do medicamento que você está tomando está eficaz, se não está. Tem muita gente, Lucas, que vem conosco, vem até o laboratório, faz os exames e quando ele vai para o médico, ele já leva o resultado dos exames. Por quê? Antes ele ia no médico, ele pegava pedido, ele vinha fazer o exame, ele tinha que agendar um retorno. Hoje as pessoas não têm tanto tempo para isso. Então eles acabam encurtando muitos dos nossos clientes. Vem para o laboratório, faz os exames, depois eles vão com o médico, com os exames tudo pronto. Eles fazem uma consulta. Então, a A agilidade agilidade, disso ajuda, né? exatamente, é muito E boa. até mesmo, viu, Priscila, em casos que, digamos, é uma situação em que o exame ele dá algum tipo de alteração que precisa ter um posicionamento imediato, seja ele de medicamento, algum tipo de Sim, procedimento médico, né? No caso, um caso triste, de repente, de uma situação que a pessoa está adoecida ali, o exame constatou tudo isso. Essa agilidade facilita muito no muito. tratamento. Isso aí Isso. pode salvar uma vida, inclusive. Exatamente. E, inclusive, foi bom que você tocou nisso. O nosso também diferencial muito grande é o quê? Se um exame dentro do setor técnico ele está com uma alteração, o Carlos, que é o biomédico responsável, ele liga na hora para o paciente e pede para o paciente ir buscar esse resultado de exame. Então, a gente não espera a data prometida para ele, que seja no dia seguinte ou alguns dias depois. A Uhum. gente já entra em contato com esse paciente, relata, né? Olha, houve uma alteração e é necessário você procurar um médico o quanto antes. Então, essa intervenção pode salvar muitas vidas. Isso aconteceu recentemente na semana passada. Um Olha que legal. paciente ele estava com uma perca de sangue muito grande, ele não sabia e assim ele tinha que correr para o hospital tomar uma bolsa de sangue. Então, se a gente demorasse para entregar esse laudo, entregasse dia seguinte ou dias depois, ele poderia perder a vida. Uhum. Então, essa intervenção é muito importante. Esse olhar, esse carinho, a gente tem no laboratório. Priscila, pensando em tudo que vocês já vivenciaram nesses 7 anos no Caprilab, tanto em Santa Bárbara, Americana e agora recentemente em Limeira. Limeira, 3 meses, vai para o quarto mês. Quarto mês. Né? O começo ali é um pouco mais desafiador quando você Sim, chega em uma cidade que pro teu negócio ainda é desconhecida, né? Você sim, tem que ir sim. trabalhando, tem que ir semeando, tem que ir plantando.
Mas como que você pensa o laboratório para os próximos 7 anos? Vamos dizer assim, vamos dobrar a realidade. Vocês completaram 7, a gente joga mais 7 ali, ou mais 10 anos. Como que você pensa o negócio seu e do Carlos, né? Do Carlos para os próximos 7 ou 10 anos? Lucas, a gente pretende abrir novas unidades em outras cidades, é claro, Piracicaba aí talvez, né, aqui nas cidades vizinhas. Crescer, que é uma região e tanto também. Crescer, né? como toda empresa pensa, mas a gente não perder isso que o laboratório tem, essa essência da gente estar perto, de ter todo esse cuidado, esse carinho com cada paciente, porque lá dentro, para a gente não vê um tubo de sangue como mais um. A gente vê aquele tubo como uma pessoa, como uma família que está dependendo daquele resultado de exame para mudar, às vezes, toda a vida daquela pessoa. Às vezes, até um exame de gravidez, que parece tão bobo, mas muda completamente a vida da pessoa. Né? Então, faço na farmácia. Né? Estou dizendo isso por achar, nossa, nem é um exame muito importante, mas é. Porque, olha, você vai mudar a vida daquela pessoa completamente. É que, por um olhar externo, talvez o efeito é quase insignificante. Mas é só um exame de gravidez. Mas para quem está no centro da questão, é um olhar totalmente diferente. Né? Exatamente. Seja um resultado do exame, seja talvez um resultado de um exame toxicológico que a pessoa precisa com agilidade, porque senão ela pode, de repente, não continuar no emprego ou perder a oportunidade de uma nova contratação, concurso público. A gente faz bastante o exame toxicológico para concurso público, está saindo bastante. E é rápido concurso também. Público. É rápido, está em torno de 6 dias. Uma semana. Isso. Antigamente demorava mais de 15 dias. E o diferencial também, o preço bem acessível. A gente tem o melhor preço daqui da cidade no exame toxicológico. Seja ele para habilitação, para concurso público ou para empresa. A gente faz o exame toxicológico para essas 3 finalidades. O que eu queria também falar é que aqui na unidade de Limeira a gente tem vacinas. Então, é algo que a gente começou novo aqui para Limeira. Vacina de todos os tipos, para todas as idades, recém-nascido até completar 1 ano, vacina da gripe. Para a empresa, a gente tem as vacinas de hepatite, vacina de gripe também, que agora em abril, maio, começa a aplicação. Então, aqui na unidade de Limeira, a gente vem com esse diferencial, além do laboratório, a vacina. Que legal. Então, a gente está falando desde recém-nascido também já tem? Recém-nascido. Recém-nascido, crianças. Crianças. Se o pai ou a mãe ali, de repente, antigamente, né? Falo antigamente, parece que eu sou velho, mas tinha aquela... Tem ainda, né? A carteirinha e tal. Sim, é muito importante a carteirinha. Mas é que tá modernizando, sim, né? Não é mais... mas ela não deixa de ter ela não a deixou serventia. De existir ainda. Logo vai deixar, né? Tem muitos exames que só podem ser aplicados em crianças pela rede pública, dependendo da faixa etária. E na rede particular, não. Então, meningite, por exemplo, meningite que agora a gente está caminhando aí para o inverno, é um dos exames bem procurados para criança, né, muito importante. Então, a gente tem todas essas vacinas no laboratório e a gente trouxe também as vacinas com preço acessível. Então, para recém-nascido, para criança e para adulto. Adulto, idoso. Agora, por caso de pneumonias, que começa nos idosos, a gente tem a vacina. E de gripe, que dá para... A gente vende tanto para o público quanto para as empresas. A gente tem uma equipe que vai até a empresa e faz a aplicação dessas vacinas. Quem quiser conhecer um pouco mais do laboratório Caprilab, que fica aqui na cidade de Limeira, bem próximo à Santa Casa, inclusive, pode deixar um telefone, pode reiterar mais uma vez o endereço. Nós estamos na Avenida Antônio Meto, 796, fica no quarteirão de baixo da Santa Casa. Nós temos estacionamento próprio, que aquela região ali é bem complicada de estacionar, mas nós temos um estacionamento próprio. Temos as nossas redes sociais,
No Instagram é Caprilab, né? Então é @Caprilab. E daí o telefone e o WhatsApp, daí a gente deixa nos comentários, pode ser? Perfeito. A gente vai deixar aqui, inclusive, agora vai aparecer na tela, o telefone do laboratório Caprilab aqui na cidade de Limeira, que atende também com as unidades em Santa Bárbara do Oeste e em Americana. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Dynamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dynamic. Priscila, que mensagem você poderia deixar para a população, principalmente na questão de cuidado? Porque às vezes assim, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas às vezes pensam em trabalhar pra caramba, Sim. né, em cumprir todas as exigências que o mercado de trabalho impõe, e parece que a cada dia impõe mais. Sim. Parece que a cada dia a gente tem um tempo menor e uma quantidade maior de demandas, e isso causa estresse, causa tanta coisa. As pessoas, elas pensam sim, às vezes, no momento de lazer, em jogar bola, em fazer um churrasquinho, mas o que a gente observa muito nessa geração é que elas tentam ter o tempo para tudo, mas elas esquecem que às vezes o principal é a máquina estar funcionando perfeitamente. Exatamente. Muita gente não faz check-up. Não. Muita gente não faz nenhum tipo de exame. Muita gente vive intensamente a vida. Nessa cadeira que você está hoje, já sentaram empresários, já sentaram médicos, e eu tenho amizade com alguns, eles sempre falam que talvez uma doença diagnosticada de forma preliminar ou de forma inicial tem uma eficácia no tratamento e no combate muito maior do que uma doença que já está avançada. E para detectar talvez uma doença, a origem é talvez um exame simples, não é isso? Sim. Eu acho que tentar conscientizar essas pessoas é importante. Sim, os exames básicos, né, que eles devem ser realizados pelo menos uma vez por ano. Vamos colocar aqui como exemplo um Papa Nicolau. Né? A mulher precisa fazer pelo menos uma vez por ano o Papa Nicolau. A gente faz esse exame lá com um preço bem legal. O exame, o PSA de próstata, a gente faz a dosagem dele no sangue. O preço dele é acessível, só que todo ano, na campanha Novembro Azul, o exame ele fica com um preço assim absurdamente barato. Eu não sei quanto que custa um maço de cigarro, mas eu vou falar que ele chega ao preço de um maço de cigarro. Então, assim, é muito acessível. Se você fizer uma vez por ano só, você vai ficar tranquilo.
qualquer coisa que der, ainda a pessoa fala, eu não quero procurar doença, mas não é procurar doença, é você saber que você está bem. E tudo que é tratado no início, o sucesso é muito maior. Seja um colesterol, estou com colesterol, com triglicérides alterado, já diminui um pouco, né? Regra mais essa alimentação, faz uma caminhada. Agora, não deixe chegar no estágio, uma alteração muito grande, que daí pode levar a um infarto, pode ter as consequências. Então, realmente, trabalhar aí na prevenção. Essa talvez é uma das missões do Caprilab, trabalhar essa conscientização, porque como um laboratório, né, que trabalha com a realização de exames, fomentar isso nas pessoas, trabalhar essa questão dos cuidados, da questão preventiva, né? É uma missão que também ajuda a salvar vidas, né, Priscila? Com certeza. Ajuda a salvar vidas, ajuda a diminuir as filas tanto dos convênios particulares quanto do SUS. Por quê? Porque se a pessoa começar um tratamento lá atrás, o tratamento dela vai ser por um período menor. Agora, se ela deixar chegar numa fase aguda, numa fase crônica, esse tratamento ele vai ficar muito mais caro, né? Não digo caro só para a pessoa, mas para o município, para o convênio. Então, a prevenção, com certeza, é a melhor saída. Além de ser muito mais caro, tanto pelo próprio convênio, pelo próprio município, é muito mais árduo para a pessoa, né? Com certeza. Que é o que é pior, né? Exatamente. Assim, a questão financeira, por mais que... mas há uma estrutura de um plano de saúde que, obviamente, que vai cobrir aquilo. O município também, a questão da saúde, deveria ter uma estrutura ainda melhor. Mas a questão do cidadão, a questão do ser humano ali, do sofrimento humano, isso não tem dinheiro no mundo que possa amenizar, né? Então, assim, evitar essa dor maior ou esse desgaste, com certeza é a melhor solução. Tudo que se faça para tentar, pelo menos, falar, olha, tem chance de desgastar menos. Sim, com certeza. Obviamente, a tempo melhor menor, opção, né? Para o tratamento, o tempo, tudo para a pessoa é bem melhor, com certeza. Quem quiser conhecer um pouco mais do Caprilab, fazer um check-up, fazer um exame, vai ficar bem mais barato do que um churrasco, né? Com certeza vai. E aí dá para fazer muito churrasco depois. Dá para fazer churrasco depois. Quem quiser conhecer pode entrar em contato com vocês, então. Isso, procura pelo pessoal do Caprilab, eu tenho certeza que serão bem atendidos. A gente está deixando mais uma vez o telefone, inclusive esse telefone também, ele funciona como WhatsApp? Tem os dois, tem o telefone e tem o WhatsApp. Tá, a gente está deixando os dois na tela agora para vocês. Se você quiser printar a tela aí, você pode depois chamar no próprio WhatsApp e já tirar dúvidas também quanto à questão de exames, quanto à questão de valores. Pelo WhatsApp vocês já passam tudo, A gente faz tudo. O valor, o preparo para aquele exame, dias e horários de coleta. Nós temos um grande diferencial também, Lucas. Nossa coleta é o dia todo. Não é só no período da manhã. Não tem restrição. Desde que a pessoa esteja, se precisar do jejum, ela esteja em jejum. A gente faz a coleta das 7 às 4 da tarde, de segunda a sexta, de sábado das 7 às 11 da manhã. E o horário de funcionamento do laboratório é esse aqui, das 7 da manhã às 4 da tarde, segunda a sexta. Isso, de segunda a sexta, e de sábado das 7 às 11. Então, enquanto o laboratório está aberto, a gente está com atendimento de orçamento, tirar dúvida, tudo, e coleta. Então, a coleta permanece o dia todo. Bacana. Nós conversamos com a Priscila, ela que é diretora do laboratório Caprilab, que está em Limeira há 3 meses, indo para o 4º mês, mas que já existe há 7 anos na região, começou os trabalhos em Santa Bárbara do Oeste, estendeu para Americana, chegou em Limeira, e a gente torce realmente para que essa ideologia, né, de levar saúde até as pessoas, quando eu falo saúde é a questão do exame, porque o exame é tão importante na questão da saúde de todos nós, né? A realização do exame é fundamental. Então, essa ideologia de ter esse preço acessível, de ter esse preço justo,
de levar a possibilidade, talvez, da pessoa conseguir realizar um exame no particular, com um preço acessível, não ter que ficar esperando, talvez, uma demanda de dias e dias que se arraste por semanas. Eu torço muito para que você tenha cada vez mais sucesso no teu negócio, junto com o teu sócio, e que leve essa missão que eu acredito que vocês tenham de ajudar as pessoas a ter saúde. Quando eu falo saúde, porque assim, o exame faz muito parte da questão da saúde. Não tem como fugir disso, né, Priscila? Não tem como, é muito importante. Eu gostaria também de pontuar que muitos clientes nossos são clientes desses cartões populares. Então, passa lá em consulta, vem com a gente tem um preço legal, um preço bem competitivo, às vezes mais acessível do que os convênios, né? Então, eles podem fazer o exame onde eles quiserem, não é porque ele passou lá no cartão, dentro daquela clínica, que ele precisa fazer lá dentro. Ele está aberto e ele pode fazer onde quiser. Muitos desses clientes vêm para o laboratório Caprilab e viram clientes realmente. Hoje, assim, na demanda, quais são os exames mais procurados? Assim, claro que tem uma lista gigantesca, né? Mas assim, hoje o que mais o limeirense tem procurado, vamos dizer assim? Sexagem fetal. Sexagem fetal. Sexagem fetal, a gente faz bastante. Quer descobrir todo mundo curioso, quer saber. Ou menininha. Exatamente. E daí os check-ups, né? Quer saber o quanto está o colesterol, triglicérides, diabetes, função renal, hepática. Então, esses são os principais. A procura desses exames são os principais. Bacana. Gostaria de agradecer imensamente aqui a presença da Priscila, falando um pouco da história do laboratório Caprilab. Muito sucesso para você, muito que obrigada. Deus abençoe você e toda a família Caprilab, que está há 3 meses em Limeira. Obrigada, agradeço pela oportunidade. Legal. Se você gostou do nosso bate-papo aqui com a Priscila, você pode replicar, compartilhar aí com seus amigos, e na semana que vem nós estaremos de volta com mais um episódio do Podcast. Episódio deste sábado bastante importante, falando sobre cuidados da saúde. Todos nós devemos ter cuidado com a saúde. A realização de exames é fundamental. O check-up é algo que realmente pode salvar as nossas vidas. A todos, muito obrigado. Deus abençoe. Um final de semana maravilhoso para todos nós. E a gente se encontra no próximo episódio do Podcast.